passou pela cabeça de Jesus. Bem sabemos quem sabemos. Porque ele falou nós, mas ele não disse nós quem, se o povo dele, os que ali estavam, né? Bem sabemos que és mestre. Talvez os discípulos soubessem, talvez se referisse àquele povo. Então Nicodemos, meus irmãos, ele era um homem de uma postura elevada. Era um homem de alto conceito, com diplomas. Ele passava o dia estudando sobre Deus. Era religioso. Passava o dia, ele e mais 70 homens, falando sobre Deus, como agradar a Deus, como viver na sua presença, como não transgredir. Essa era a labuta de Nicodemos. Ele era um daqueles 71 homens da Suprema Corte Judaica. Homem que, se você falasse qualquer coisa a respeito de leis, ele sabia, ele dominava. Ele conhecia o Pentateuco de letra por letra, de tudo. Pois era o seu ofício, era deliberar acerca do Pentateuco. Aí ele chega em Jesus. E Jesus fala para ele: Nicodemos, eu não vou fazer menção das insígnias que você carrega no peito, porque elas de nada servem para o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não entrará no reino de Deus. É forte, Jesus. Se você não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Aleluia, Jesus. Aí ele faz uma pergunta: mas como pode um homem velho nascer de novo? Aleluia. Meus irmãos, eu acredito, e sem sombra de dúvida, que naquele momento, aqueles 12 que ali estavam, que andavam com Jesus, procuraram um cabide para pendurar as suas dúvidas também. É verdade, como nascer de novo? É verdade. Aí ele diz assim: é possível eu tornar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Ele falou: não é possível. Seu Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa. Uma criança que ela nasce de uma mãe, obra de um homem e de uma mulher, ela não opta. A mãe, ela não pede permissão e nem conselho ao filho para ele, antes do nascimento dele. Quando uma criança nasce, ele não é visto como uma celebridade, ele não é visto como uma coisa importante. O nascimento de uma criança é um acontecimento natural, Nicodemos. Uma criança, quando nasce, algumas mães é que são de fato aplaudidas, é elas que ganham a rosa, o chocolate. A criança ganha uma chupeta, Nicodemos. Criança, ela não interfere em nada, Nicodemos. Nenhuma mãe vai pedir conselho para uma criança quando está para nascer, se daquela forma tá bom, se aquela posição tá bom, como é que nasce. Não é disso que eu estou falando, eu não estou falando de biologia, Nicodemos. Eita Deus. Eu estou falando de nascer de novo. Aleluia. Eu estou falando, Nicodemos, que a criança, quando ela esteve naquele ventre, ela foi obra de Deus. Antes mesmo que os pais sonhassem conhecer um ao outro, ela já existia no plano de Deus. Deus colocou ela no ventre daquela mãe. E ainda assim, não é esse o nascimento
nascimento que eu te falo. Esse é o nascimento. Por isso que eu falei de novo, não nascer apenas. Aleluia, Jesus. Não nascer apenas. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, e aquele homem, ele fica com uma dúvida danada. Mas nascer? Se Nicodemos, se você não nascer como pai ou como mãe, proveniente do alto. Eu acredito, irmão, que naquele momento, naquela casa, até sentir uma brisa, porque Jesus ia falar exatamente daquela brisa. Eu acredito que Criador como Ele é, não tenho dúvida que Ele sentiu uma brisa. A palavra espírito, irmãos, ou pneu, ou ruar, ou brisa, é a mesma coisa. Aleluia. E naquele momento surgiu oportunidade. Jesus disse: olha, aquele que não nascer do Espírito, aquele que o Espírito Santo de Deus nele não habitar, nele não entrar, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, meus irmãos, era um homem íntegro, como talvez você seja. Talvez você diga assim: mas por quê? Por que eu preciso nascer de novo? Eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa do bem. Isso é muito comum no coração das pessoas que não experimentaram esse nascimento. Eu nunca fiz mal a ninguém, nunca matei, nunca roubei. Nicodemos, meu irmão, era mais íntegro do que isso. Nicodemos, ele passava o dia inteiro no templo. Era o seu ofício, era o trabalho dele, examinando a palavra de Deus. Aí Jesus, quando fala que ele tinha nascido do Espírito, ele disse: mas eu não estou entendendo não. Ele falou assim: você é um mestre e não sabe disso. Com tantos anos de estudo, você não sabe disso. Ele disse: olha, nós falamos do que sabemos, Nicodemos, e do que vimos. Aleluia. Meus irmãos, Aleluia. não importa se você tem um título acadêmico ou não. Não importa se você se sente puro ou não. Não importa se você se sente depravado ou não. Não importa o como você se sinta. Você precisa nascer do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você precisa receber Deus na tua vida como seu único Senhor e Salvador. Meus irmãos, se você não tem nenhuma afinidade com as Escrituras, se você não tem nenhuma afinidade com as Escrituras, eu te apresento João 3,16. E se você é uma pessoa cheia de sabedoria, cheio de ciência, cheio do Espírito Santo, eu te apresento João 3,16. Aleluia. João 3,16, irmão, ele diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigento. Sabe o que é unigento, meu irmão? A palavra unigento quer dizer único do seu gênero, o único que nasceu das suas entranhas, o único que veio de si, o único que veio do céu. A palavra unigento quer dizer único. O único que veio de Deus, o único que é nascido de Deus. Se você é uma pessoa que não tem nenhuma afinidade na Bíblia, creia que Ele é o unigento e é por você que Ele veio. E se você é um homem cheio de sabedoria, também é por você que Ele veio.
Não importa o seu grau de conhecimento, não importa o seu QI, não importa o seu grau de intelectualidade, não importa o que você fez ou por onde você andou. Você precisa receber a Jesus como seu Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Você precisa entender que o único Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, ele veio morrer na cruz para levar o meu e os teus pecados. Glória a Deus! Aleluia! Meus irmãos, Obrigado, Senhor. Glória a Deus. é comum, meus irmãos, a gente Obrigado, Senhor. que tem umas pessoas que são boazinhas. Aleluia. Eles não fazem obra má mesmo. Tem bastante, conheço bastante. E essa pessoa que é bonzinha, meu irmão, que ele não rouba, que ele não anda com mentira, ele não se prostitui, ele não faz nada. Aí então ele acha que tá bom. Meus irmãos, você carece de Jesus tanto quanto aquele que mais sujo Verdade. que tem. Aleluia. Verdade, Senhor. Porque Aleluia. quando naquele dia você chegar diante dos portais perolados do céu, Jesus não vai querer saber o que você fez. Aleluia. Ele só vai perguntar quem é e você vai responder: eu sou um filho amado de Jesus. Aleluia. Sou uma filha amada de Jesus. Glória a Deus. Essa é a senha, meus irmãos. Seja um filho amado de Deus. Seja uma filha amada de Deus. Aleluia. É preciso que você creia, meu irmão, que Ele é Senhor e Salvador. Glória a Deus. E não há, meus irmãos, Deus. nenhum outro caminho pela qual se possa chegar a Deus. Essa manhã, Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que Ele é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aleluia. Meus irmãos, não permita a você mesmo sair deste lugar sem servir a Cristo, Se confessar a Cristo como Senhor. sem sentir a graça de Jesus. Aleluia. Meu irmão, amar a Cristo não é um sentimento, é uma decisão. Não é um sentimento. Você precisa decidir por amá-lo e por servi-lo. Você precisa decidir a caminhar com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Você precisa decidir nascer. A criança, como pensou Nicodemos, não é uma decisão dela. Chegou o tempo, meu irmão, ela vai sair dali, sai ou sai? Ela nasce ou nasce? Agora, nascer do Espírito Santo de Deus é uma decisão. Aleluia. Oxalá Deus que você saia daqui esta noite com essa decisão. Glória a Deus. Aleluia. Decisão de servir a Cristo, decisão de amar a Cristo. Aleluia. Jesus, ele é poderoso, meus irmãos, para mudar circunstâncias. Ele é poderoso para mudar entendimento. Ele é poderoso para mudar a nossa vida. Aleluia. É preciso crermos. É preciso nascermos para o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor meu Deus, aí é um povo, meu Pai, ao qual, Senhor, a Tua palavra foi repartida, foi distribuída. Deus, que essa semente plantada nos seus corações, ela venha germinar.
Senhor, que tomara que seja como aquela amendoeira, meu Pai, colocada ali naquela arca, Senhor, que germinou no ato, germinou no momento, ó Pai. Mas se assim não for, Pai, há um tempo para todo o propósito, como disseram já hoje aqui, Senhor. E assim está escrito. Te agradeço por esse momento, por essa oportunidade, em o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, Deus é maravilhoso. Pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Deus abençoe cada visitante, cada irmão, cada ouvinte. Acredite nisso, meu senhor, acredite nisso. Servir Deus é coisa boa, não é um peso não, né, meu irmão? Na realidade, quando a gente vem, quem está lá fora, porque eu vim da igreja, eu estou aqui, entrei na 27, eu achei que o povo era preso. Esses crentes preso, não faz nada. Mas não, preso era eu, hoje eu sou livre. É verdade, aleluia! Hoje eu faço mais coisas que eu não fazia do mundo. Não, Júlio? Faço mais coisa e coisa boa, mas coisa boa. Poder do céu, sempre que eu me sinto alegre, tá num lugar que eu gosto. Festa que eu gosto, isso aqui, ó. Empresa que eu trabalho, empresa para fazer festa. Eu não vou, né? Palavra abençoada, Deus. E a pergunta que não quer calar: quer se decidir hoje aquele que porventura estava afastado dos caminhos do Senhor, não entregou a sua vida hoje? Eis aqui o dia que o Senhor preparou, como diz Salmo 118 e 24. Este é o dia que o Senhor criou para nós. Aleluia! Aleluia! Tomar a tua decisão, como disse nosso irmão Josué, né? 24:15. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Deus, dessa maneira. Toma sua decisão. Porventura se afastou por algum motivo, atitude de homem. Aleluia! Você desagradou e saiu da igreja. O Senhor está te chamando de volta. Em nome de Jesus. Levante sua mão, venha. Vamos estar aqui orando em nome de Jesus Cristo. A Bíblia fala que quando um de nós se arrepende, né, e confessa Jesus diante do ser humano, a Bíblia fala que há festa diante de Deus dos anjos no céu. Lucas 15:7. Alegria no céu do pecador que se arrependeu. Aleluia, diante de Deus. Tem alguém? Se não tem, que Deus possa abençoar na sua dormida. Te confesso com Jesus: Senhor, eu não levantei minha mão lá, Senhor, meu coração te aceitei. Eu não levantei minha mão com alto, Senhor, mas eu estou te aceitando, meu coração. Seja morador, seja o meu Senhor da minha casa, Jesus. Acontece isso, e você vai ver que as coisas vão mudar e vai ser transformada em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar orar, vamos ficar de pé, vamos orar. Amém? Que Deus possa introduzir também essas palavras nos nossos corações. Precisa nascer de novo. Não é? Nascer de novo. Porque quem nasceu da carne